Eu selecionei aqui uma delas. E Najibinho eu estava cansado. Aquela vida de buscate não era para ele. Todo dia arrumar mercadoria, lotar gibeira, pôr mercadoria na saco e sair vendendo para o interior afora. Depois voltar, esvaziar algibeira, saco, contar dinheirinha, pagar brimo de 25 de março, não aguentava mais. Mas como todo patrício, não desanimava. Sempre trabalhando sem parar. E sempre buscando seu futuro na terra do Brasil. Bem diz o provérbio, bata, bata na madeira que um dia machuca bom. E a sorte aparece. E chegou. Após pegar ombros errados, Najibinho abeou numa aldeia, e qual não foi sua surpresa? Para onde olhava, tombava com um homem sem um pé de sapato. Olhava para a chimel esquerda, via um homem sem sapato. Olhava para a lamin direita, outro sem sapato. Perguntou no peção e o mocinho explicou. Aqui não se sabe por quê. Alguns nascem com protuberância óssea nos pés direito ou no pé esquerdo, e dói-se por sapato. À noite no benção, Najibinho sonhou com calombos. E quando acordou, eureka. É um aviso de Deus, é um aviso de Alá. Podia fazer alguma coisa para ajudar calombeiros e ganhar dinheirinha. Primeiro pensou, vou fazer sapato para eles, especial, com furinhos, para passar calombo e não doer. Mas não tinha capital para começar. Logo um esperto roubaria a sua ideia e pronto. Não adiantava nada. Mas Patrício não desanima. Pegou seu ônibus e voltou para a capital. Toda noite pensando como ganhar dinheirinho com calombas. Passado 3 meses, sumiu. Um ano depois, a doutora Samia, é uma colega dele, uma poeta de outra. Um ano depois, a doutora Samira, visitando parentes na aldeia, e ao passar por um bairro, viu placa, Clínica Dr. Najibinho. Tiro calomba com limão. Não hesite, trate-se conosco, método manual e eficaz. Doutora Sam entrou na sala de espera, cheia de calombeiros esperançosos. Entrou primeiro e após um minuto começou a ouvir berros e mais berros. Saiu o paciente, cansado, sofrido, mas sem calomba. E na porta comprou sapato especial de Najibinho e foi embora. Milagre, pensou ela. Nem na Europa tem isso. Tirar calomba com limão. O doutor Najibinho é um gênio. Vou ver se aprendo essa técnica milagrosa e levo para a capital, para ganhar dinheirinho. Também. Permaneceu ali até o último paciente entrar. E depois entrou na sala de tratamento. Lá estava Hakim, doutor. Lá estava doutor Najibinho com o último paciente, todo amarrado na cadeira, e ele segurando a maior lima de serralheiro que ela já tinha visto. Um verdadeiro limão de meia metra de comprimento. Moral da história. Conheça antes de qualquer julgamento o significado das palavras. Então esse livro é o meu livro sempre de contos, né? Os personagens sempre têm uma moral. É um conto e uma moral. Obrigado. Uma coisa, esse livro o senhor já está fazendo ou já fez? Eu tenho, do Najibinho está na impressão, eu tenho de outros personagens. E esse livro o senhor vai lançar? Já lançou? Como é que é? Eu tenho 3 para lançar aqui. O problema está sendo verba para impressão, então a gente tem que ir devagar. Ah, é? Mas vou lançar aqui. Ah, vai lançar aqui, né? É. A sua graça mesmo? Abdala. Sua Abdala, né? E está na internet? O senhor sim, tem? Sim. Como? Facebook, né? É. E aí? Está no meu nome, João Abdala Neto. João Abdala Neto, né? Isso. O senhor como escritor. Há muito tempo que o senhor escreve? O primeiro livro eu editei há mais de 10 anos já. 10 anos? É. Ah, tá. Esses materiais seus encontram em algum lugar? Eu tirei do circuito de livraria, que acho que todos escritores sabem que
Eu não sei se a mocinha tem essa experiência. A Mara Mendes? Os meus livros, eu tenho inclusive um aqui naquela sacola branca. Eu faço uma edição tão bonita quanto essa, capas bem trabalhadas, papel bem escolhido, então uma impressão que... Essa dá uma impressão mais barata que eu tive que Desculpa estar falando, mas... Então, um livro médio, uma boa impressão de umas 200 páginas, tem saído para mim... Deixa eu ver o livro. Perdão. Tem saído a média de 18 a 20 reais por livro. Eu não sei se é o que você paga. Esse aqui eu já consegui uma redução boa, mas eu tenho medo de perder a qualidade da tamanho de letra, tipo de papel. Então um livro desse para ser vendido gerando lucro, precisa ser no mínimo 40 reais. A livraria fica com quanto? 51% com a boa livraria. Então você paga a impressão, você paga a livraria e volta devendo R$2. Então você tem que subir o preço. Subindo o preço, ele não tem venda. Um escritor que não saiu do circuito não consegue vender um livro hoje por mais de 40 reais. Então eu vendo só pela internet. Então eu tenho lá um ponto na internet com o nome do meu primeiro livro, que se chama Limamo, acho que eu já falei aqui. Limamo arroba alguma coisa, do livro. E a turma solicita e é vendido no meu escritório. Eu tenho um escritório da minha atividade privada e minha secretária vai despachando os livros. É a única forma de recuperar alguma coisa. Então eu não estou preocupado, eu não vivo dos livros. Então não estou preocupado com... Eu vendo com qualidade, mas assim, eu conheço praticamente, isso é triste por um autor falar, eu conheço praticamente todos os meus leitores. Faço amizade com eles, né? Que a consulta é direta. Mas eu vi na camisa de alguém uma frase bem singela aqui, bem real. Um escritor que conhece os leitores é porque vendeu pouco, né? Mas eu tenho, todo dia eu tenho para despachar agora na segunda-feira para o Rio de Janeiro. Tenho livros em Brasília, então livro do Brasil inteiro. O meu primeiro livro, ele tratou sobre um personagem que eu conheci na minha infância, numa leitura. Eu era um adepto das bibliotecas. Meu pai era um leitor voraz e passou isso para os filhos. E eu frequentava uma biblioteca altamente rica em quantidade de livros. E lá eu conheci alguns personagens brasileiros que você não encontra a repercussão na história ou na média da literatura brasileira. Um deles era o Limamo, foi um personagem baiano, um escravo negro, chegou na Bahia na época de 1820, precedendo a independência brasileira. E lá ele fez história porque ele participou das 4 grandes revoluções dos malês, que teve mais ou menos entre 1825 a 1835. 35 foi no Maranhão, o restante foi na Bahia mesmo. Essa revolta foi liderada por alguns líderes, né? Entre os quais tinha uma líder religiosa muito importante, que era a Luísa Marim, que hoje está sendo recuperada pela história negra brasileira e é considerada a rainha negra da Bahia, a rainha muçulmana da Bahia, islâmica da Bahia. Então eu tenho um livro sobre ela, eu tenho um livro sobre Limamo, e esse livro a confecção dele, eu visitei Portugal, visitei a África, foi um livro que demorou muito, parte dele foi extremamente demorado, mas a pesquisa realizada serviu para outros avanços na história brasileira. Pois eu tenho um livro sobre Aisha, precedendo essa novela que teve. Aisha também foi um personagem pernambucano, que a história dela é mais recente que Limamo, mas ela é sucessora de outras negras muçulmanas que vieram para o Nordeste brasileiro. O importante é que o Brasil pouco conhece da etnia negra que veio para cá. O Brasil se deu, através de um fenômeno histórico, eu não identifiquei porquê, deu atenção aos negros do Atlântico. Praticamente, quando se fala em escravidão negra aqui, pouca repercussão teve os que vieram além da Fímbria do Atlântico.
quando se fala em negro, se pensa em Angola, se pensa em mesmo negro do Congo, etc. Só que por ter o idioma, o Swahili aqui no Brasil prevaleceu, o Nagô prevaleceu, esses idiomas não são do Atlântico. Então ninguém inventou esse idioma na história brasileira. Então alguém que falava esse idioma esteve aqui. Limão falava esse idioma, Luiz Amarim falava esse idioma, a família de Aixa, não, a família de Aixa não falava esse idioma. Mas mostra que há conteúdo histórico, claro, evidente, que o Brasil não recebeu só negros do lado leste, do lado oeste, e que a presença dos negros mais cultos na época, no tipo de cultura ocidental, né? Dos negros mais cultos do Índico e do sul-africano do lado leste da África, eles estiveram aqui. E eram negros alfabetizados, eram professores universitários. A África, na época, tinha a maior universidade do mundo, pouca repercussão. Se descobriu há pouco aqui, né? A Unesco hoje está, vocês devem ver na televisão, a Unesco está num trabalho insano em Timbuktu. Timbuktu foi uma universidade, a cidade de Timbuktu abrigava uma universidade que no ano 1200 tinha 25 mil alunos. Essa universidade fica ao sul do Saara. Eu podia falar assim com orgulho. Não, foi influência árabe. Não, mas porque está ao sul do Saara e perto do Atlântico, ela é nata. Claro que quando você fala no Índico, todos aqueles países, eu visitei esses países, né? Quando você pega a costa índica da África, a influência islâmica árabe é muito forte. Porque desde o ano 700 eles visitaram ali. Construíram cidades árabes. Mas o lado de cá do Atlântico foi sofrer influência externa a partir dos franceses, os árabes poucos estiveram ali. Então Timbuktu foi uma escola autóctone. Isso não quer dizer que os árabes não estiveram lá. Grandes professores árabes de Andaluz, que era o protetorado árabe do Marrocos, Espanha e Portugal, deram aula em Timbuktu. E em Timbuktu tem registro que a Unesco está recuperando agora, que surpreende o mundo. O mapa mundo achado em Timbuktu, que eu tenho no meu site, fala, não é possível. Quer dizer, você tem, quando se fala em mapa mundo, você pensa em Piri Reis, né? Piri Reis é um mapa achado em 1400, que mostra a Terra vista do alto. A única reprodução que se tem daquele perfil que Piri Reis mostra é de satélites circulando hoje pelo espaço. Então, alguém muito sábio se abstraiu, foi para o espaço em pensamento e lá fotografou a Terra e fez aquele mapa, isso no ano de 1400. Eu tenho no meu site um estudo de mais de 30 capítulos só sobre astronomia, baseado na astronomia vigente até o ano 800, mais ou menos, né? Eu falo muito, desculpa, mas eu sou apaixonado por esses temas. E eu estou concluindo agora, eu tenho esse livro concluído. Esse é um outro personagem muito interessante, eu gosto muito dele. Aliás, eu sou apaixonado pelos meus personagens, né? Esse personagem é um filósofo que realmente existiu. Não sei se o assunto interessa. Bom, é um filósofo que existiu no Oriente Médio, chamado Jura. Dijura é uma palavra de origem aramaica, com sotaque. O aramaico teve vários sotaques, porque vocês têm que imaginar um tempo que não existia mídia, nem rádio, nem televisão. Então o som não se propagava da mesma forma como você tem hoje. Você liga uma televisão e você pode falar com sotaque do... Estava ouvindo uma música outro dia, se você não falar com aquele sotaque no ensino, perde a qualidade da música. Então, naquele tempo o sotaque não era do viajante que ia, e cada lugar adaptava. Então a mesma palavra ia sofrendo, como aconteceu com o latim, né? O romano, etc. Bom, o Dijura viveu numa época que ele chama de Lailelia, que precedeu Muhammad, era pré-islâmica. Assim como a Europa falava tempos negros antes do Renascimento, o árabe fala em tempos negros antes de Maomé. Mas a cultura sempre veio, sempre existiu. Então, Dijura é desse tempo, foi um sábio
um filósofo às avessas. Do que se recuperou dele é aquele sábio que vai interpretando tudo errado, mas conclui certo. Então é muito difícil escrever um conto dele. Era brasileiro, não? Não, aí você está elogiando muito. Porque se o resultado for certo, não interessa os meios, né? Mas é difícil escrever contos que na verdade não existem, você tem que inventar um conto, né? Onde você vai acumulando erros e conclui certo, né? E com isso ele conseguiu um grande assim, conceito na história. Então já tenho 2 livros sobre Jura. Os meus livros se baseiam no seguinte: o nome de Jura, ele é remissivo, ou seja, nessas culturas antigas, ainda hoje nos países árabes, os nomes do pai e do avô vão se perpetuando nos descendentes. Por você ver muito assim, João Alberto, Carlos Augusto, o primeiro nome é o dele, o segundo é do pai. Na minha família, o primeiro nome é o meu nome e o segundo é do meu avô. Então, pelo nome do meu avô, alguém vai saber que eu sou neto dele. Meu pai recebeu o nome do avô dele, mas o costume é o nome do pai estar em segundo lugar. Por isso tem muitas mulheres árabes que chamam Sâmia Salomão, porque o pai chama Salomão. Entendeu? Então o que eu fiz? Para adaptar ou para atender alguns leitores, eu trouxe o de Jura ao longo dos anos. Então tem a história do Jura que precede Muhammad, então ano de 700, no calendário cristão, de Juras pós-Muhammad e de Jura hoje. Então alguma história interessante, política atual, que merece uma intervenção do de Jura, ele aparece. Então eu tenho contos de Jura que o meu leitor já me conhece, porque na mesma história, no mesmo livro, os períodos vão se conflitando. Eu começo contando o que aconteceu, depois volto para mostrar as bases que facilitaram aquilo acontecer. Tá muito interessante. Eu gosto, né? É um tipo de literatura. Nesse livro que já está editado, mas eu não lancei, eu tenho que tomar muito cuidado, porque hoje existe o tal de politicamente correto, né? Então, eu já fui engajado em movimentos nacionais, etc. Então tem que tomar cuidado, porque posso ser mal interpretado, e na minha profissão eu não posso ser mal interpretado, na minha profissão privada, né? Meus clientes são de todas as raças, eu tenho que tomar extrema cautela. Então eu segurei esse livro até consertar algumas coisas que eu escrevi, né? Por exemplo, nesse livro, não quero atrapalhar, nesse livro de Mamo, por exemplo, eu descobri uma coisa que a história não registrou. Agora, claro, eu tenho provas, já não há como esconder mais. Mas, por exemplo, a atividade da escravidão era uma atividade comercial plenamente praticada, com todas as suas regras. Os navios negreiros não era do capitão que estava ali. Existia uma companhia que fabricava os seus navios e alugava. Olha que absurdo. Então existia uma classe de empresário ganhando dinheiro alugando o navio negreiro. Os navios negreiros, para sair de seus portos, então na África, eu já falei aqui, mas vou repetir. Os navios negreiros, quando saíram da África, saíam por 2 portos só. Então por isso que você não sabe a origem do negro veio para cá. Ele era transferido, por exemplo, até o Mali, e dali num porto francês que já tinha tomado o Mali, era embarcado para o Caribe e para o Brasil, etc. E a mesma coisa no norte, e por incrível que pareça também num porto de Portugal. Aí você pergunta assim, mas por que só nesses pontos? Uma coisa muito simples. Os governos vivem dos impostos. A escravidão gerava muito imposto. Então nesses 3 pontos, a soberania inglesa mantinha seus cobradores de impostos, contava cada negro que entrava
e cobrava imposto. Os navios que saíssem de outros pontos, é o que nós chamamos hoje na linguagem comércio portos, transportadores portos, não, tentavam não pagar esse imposto, eram afundados. Então o Atlântico tem centenas de navios com caveiras e cadáveres de futuros escravos que estavam sendo transportados ainda, afundado porque o capitão não quis pagar imposto. Como passou isso para a história, quem estudou a história brasileira? Que um momento da história, os ingleses, para evitar a escravidão, afundavam os navios. Não foi isso que passou? Na verdade não é nada disso. Os bucaneiros ingleses, a mão da rainha, afundavam os navios porque não pagaram seu imposto à coroa britânica. Então, vocês devem ter falado a Companhia das Índias Ocidentais, daquele tempo. Ela existe até hoje. Você fala, mas estão falando de uma companhia do ano de 1500. Está aí até hoje, fazendo a mesma coisa com outra roupagem. Quer dizer, o mundo não é aquilo que a gente quer que seja. O mundo é, desculpa a expressão, depois que a gente lê. É uma, desculpa, é mais fácil falar em área, é uma rara. Né, para não falar em português, para não chocar alguém. Não pode, aqui pode. Agora eu quero saber o que é. É o dejeto humano. É uma merda. Porque vive disso. Outra coisa que me chocou aqui, eu falei na vez passada, eu vou repetir, com uma observação muito mas assim, sentimental de alguém que estava lendo uma poesia. O Haiti, né? No meu livro Limão, eu tenho 2 capítulos só sobre o Haiti. Por quê? Em 1808 nós tivemos a abertura da imprensa no Brasil. Até esse momento, tirando aquele jornal do Plácido que ditava em Londres, você não tinha nenhum brasileiro corajoso de fazer um jornal livre aqui, porque era preso, era colônia, etc. Em 1808 se abriu, e aí você começou a tomar conhecimento do que estava acontecendo no mundo, na visão de quem mandava. Quando eu até citei aqui, entra no site da Fundação da Biblioteca Nacional, daqueles periódicos da época, ele lê alguns. Vocês vão falar assim, mas eram outros seres humanos, né? Fugiu seu escravo tal, descreve o escravo, paga-se tanto e assim vai, né? E você lê, e fala assim, evoluímos, né? Nós evoluímos. Mas aqueles que ganhavam dinheiro na época continuam ganhando até hoje, talvez mudando alguma coisa, né? Eu não vou fazer proselitismo político, eu nem sei fazer isso. Estou apenas falando do livro. Então, o Haiti, ele conseguiu, foi o primeiro país independente das Américas. Nós cansamos de falar Estados Unidos, mas quem motivou a luta de independência nas Américas foi essa ilha, que nem água tem, não sei se vocês sabem disso. Eles vivem com desespero de fora. Então, essa ilha conseguiu vencer o exército de Napoleão, que era uma colônia francesa na época. O único país que venceu Napoleão. Conseguiu ficar independente. E nesses 10 anos que eles conseguiram ficar independentes, eles financiaram San Martín, Bolívar e o Santander, os grandes líderes da Revolução da Hispano-América. Influenciaram aqui Tiradentes, influenciaram o Limão. As notícias que vinham do Haiti sobre temos condições de ser livre, conturbou tudo. Não foi influência americana, nem a Revolução Francesa, não foi nada. Seguiu-se, claro, o tempo dinâmico, né? O Haiti foi derrotado, voltou a ser colônia, e isso se apagou tudo. Mas essa memória da influência do Haiti para, vamos dizer assim, o aumento da nossa qualidade de cidadão é inegável. Claro que a história muda tudo. Um país que ficou depois disso, nós estamos falando de 1800, 300 anos
Eu vou fazer uma comparação aqui, vocês me desculpem, mas eu faço. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ficou sujeita a um pagamento de espólio para os países vencedores. Abusivo. Se você ler aquilo, você fala assim, amordaçaram um povo, tripudiaram um povo e eles queriam o quê? Na verdade, uma parte só para acrescentar sobre a independência do Haiti. Tem um filme que é muito exemplar sobre todo esse processo de luta pela independência nos povos aqui da América. É um filme chamado Queimadas, estrelado por Marlon Brando. Ele mostra como é que funcionava todo esse esquema para o processo de libertação. Quem puder assistir, pega no YouTube, acho que ele tem no YouTube o filme integral. Parabéns, Abdala, pelo teu trabalho. Parabéns pela essa aula de história aqui que você deu para nós. Caos e poesia é isso, é música, poesia, literatura. Caos muito bem construído por você. Contos. Muito obrigado. Obrigado.